Bom dia. Virou rotina, manifestação espontânea de domingo pela manhã, na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes e diante do Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República. Ontem, uma adesão barulhenta, forte, enérgica dos caminhoneiros, que apareceram lá, eu não sei com quantos caminhões, mas foi muito, né? E parece que tinha mais gente que no domingo anterior, né? E dessa vez o presidente não estava lá só com seus amigos tradicionais, estava lá com 11 ministros no topo da rampa. E pediu, havia faixas contra o Congresso, contra o Supremo, pedindo intervenção militar, né? Havia faixas lá dizendo isso, e o presidente pediu que não fizessem manifestações contra a Constituição, ou seja, condenando, né? Pedindo que recolhessem essas faixas. É uma volta atrás do que ele fez outro dia, né? Inclusive indo até a frente do QG do Exército, algo que eu mencionei na minha entrevista nesse fim de semana para a CNN, né? Que ele não devia ter feito. Mas, enfim, fez essa manifestação e recebeu o apoio de muita gente. Esse é o grande apoio da democracia, né? É o povo que elegeu o seu presidente mostrando que apoia o seu presidente, né? E não há outra razão não há outro tipo de manifestação. Qualquer outro tipo seria ir além do que a democracia permite, que é a reunião sem armas, que é a livre manifestação do pensamento, que às vezes é tomada como algo relativo. Por exemplo, tem 2 pessoas presas porque fizeram uma manifestação diante da casa do ministro Alexandre de Moraes, do apartamento dele, em São Paulo. Foram enquadrados em perturbação do sossego. Isso é contravenção penal, né? Está lá na Lei das Contravenções Penais, de Decreto-Lei da Ditadura de 1941, né? Dizendo que pega 15 dias de prisão, né? Quem se perturbar o sossego público. Bom, mas, por outro lado, onde é que está a livre manifestação de opinião, a livre manifestação política? Bom, uma nota que serve de aviso para muita gente: a churrascaria, a rede de churrascarias Fogo de Chão, fechou no Rio de Janeiro, teve que demitir 690 funcionários, né? E já movimentou seu serviço jurídico para mandar a conta para o governador Wilson Witzel. Essa conta é das indenizações que terão que ser pagas, tal como determina o artigo 486 da CLT. Diz que a empresa que for fechada por ordem de governo, as indenizações terão que ser pagas pelo governo que ordenou o fechamento, né? É isso. Agora, queria falar também sobre 20 estados que estão em situação de abertura, né? Inclusive alguns estados em que só a capital está com problema. O Rio de Janeiro é o maior problema que temos, né? O Rio de Janeiro deveria ter um lockdown mesmo. Há problemas em Belém, em Manaus, em São Luís, né? Em Recife, Salvador. Ceará e São Paulo já estão começando a aliviar, né? Agora, os 3 estados do Sul, por exemplo, que tem 30 milhões de habitantes, têm números parecidos com o da Coreia. Florianópolis, então, nem se fala. Então, está extremamente seguro abrir, né? Com a ajuda do consultor André Bianchi, né? Ele me chama a atenção e que 20 estados brasileiros estão nessa situação. Por exemplo, Pará, que está com problema em Belém, lá no interiorzão do Pará, no interiorzão do Amazonas, embora tenha problema em Manaus, não precisa, né? Tocantins e Amapá nunca precisou fazer fechamento. Então, é possível, sim, contornar a seríssima crise econômica que vem por aí, fazendo uma abertura de acordo com a situação de cada estado. Rio de Janeiro não pode, São Paulo ainda não pode, né? Fortaleza, idem, né? Mas em outras situações é tranquilo, né? Enquanto isso, a gente está aí com essa discussão besta sobre a cloroquina, que está salvando vidas, né? Eu acho que se Bolsonaro tivesse mostrado a cloroquina lá atrás e dito, olha, não usem esse remédio, aí a grande mídia toda ia mandar usar o remédio, né? Aí estava resolvido, né?
como ele pediu para usar, politizaram a situação, né? Está cheio de gente que foi salva pela cloroquina, está cheio de médico que usa cloroquina, inclusive médicos célebres, né, que foram afetados, Dr. Roberto Calil Filho, Dr. Davi Wipp, né? São exemplos de que funciona, né? Enquanto isso, a gente tem aí a troca de ministério, não teve liga de tais com o presidente, e agora eu continuo achando que tem dois principais candidatos aí, que é a doutora Nise Yamaguchi, imunologista, e o doutor e deputado Osmar Terra, que já enfrentou uma epidemia de gripe como secretário do Rio Grande do Sul, e são duas pessoas que têm ideias muito próximas, né, ao presidente, ou vice-versa, provavelmente, o presidente aprendeu com eles. De Brasília, Alexandre Garcia.